Na sequência do convite dirigido pela Igreja e da sua intenção de visitar as igrejas radicadas em Portugal, o Sr. Presidente da República Portuguesa, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, visitou a Igreja Central de Lisboa e participou na cerimónia de adoração de sábado de manhã, transformando o dia 3 de março num dia histórico para a Igreja Adventista neste país. Nos momentos que antecederam o culto solene, o presidente da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, pastor António Amorim, agradeceu a visita do Sr. Presidente da República, felicitando-o pela ação no curso do seu mandato em favor dos mais frágeis e desfavorecidos. Em nome da Igreja, ofereceu ainda ao Sr. Presidente da República uma Bíblia, com a tradução de João Ferreira de Almeida, impressa em 1809 e doada por uma família da Igreja de Lisboa, uma fachada do edifício histórico da mesma igreja e um cartão digital personalizado com um vídeo da história da Igreja Adventista em Portugal. De seguida, o Sr. Presidente da República usou da palavra, iniciando a sua intervenção com uma referência ao apreço pelas confissões religiosas radicadas e explanando o quadro constitucional e legal em Portugal em relação à liberdade religiosa, dirigindo-se depois diretamente ao relacionamento entre o Estado e as confissões e à Igreja Adventista do Sétimo Dia. O princípio da separação do Estado e das igrejas, consagrado no artigo 3º da mesma lei, visa justamente evitar interferências do Estado na ação de cada confissão religiosa, nomeadamente na sua organização e no exercício das suas funções e respectivo culto. Porém, o Estado não é indiferente relativamente ao fenómeno religioso. Os poderes públicos não adotam nenhuma religião, mas o Estado assume, entre outros, o dever de colaboração com as igrejas e comunidades religiosas radicadas em Portugal, considerando a sua representatividade e tendo em vista a promoção dos direitos das pessoas, o desenvolvimento integral de cada pessoa, os valores da paz, da liberdade, da solidariedade e da tolerância. Este conjunto de valores é um ponto de encontro entre o Estado português e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Sr. Presidente da República prosseguiu com uma referência à história e ao papel da Igreja. Com uma história já antiga e uma linhagem ilustre, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma integração conhecida e respeitada na sociedade portuguesa. Os valores e os princípios que proclama, recolhendo o influxo do cristianismo, são os valores e os princípios da dignidade humana, do respeito pelo outro e da solidariedade. Isso é patente na ação assistencial desenvolvida em dezenas de países pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, em particular, pelo trabalho notável realizado pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que auxilia muitos milhões de pessoas por todo o mundo. Como Presidente da República, congratulo-me pelo facto de a Igreja Adventista do Sétimo Dia exercer o seu magistério espiritual, cultivando a paz, o respeito dos direitos humanos e uma doutrina ética condizente com os princípios norteadores da sua prática religiosa. Nas últimas palavras desta intervenção, o Sr. Presidente da República deixou uma mensagem especial em relação à sua presença nesta cerimónia de culto e aos adventistas em nome do país. Foi com enorme júbilo que aceitei o convite para hoje aqui estar convosco, para melhor conhecer os vossos anseios e inúmeras realizações, para partilhar de um momento qualificado do vosso culto. Desejo que continuem a vossa ação como até aqui, livres de constrangimentos do Estado, mas sempre vigilantes na defesa dos valores éticos em que assenta a sociedade portuguesa e constituem o nosso património moral, unindo crentes e não crentes, seguidores
das mais variadas confissões e dos mais diversos credos com um ideal comum. Esse ideal comum é a nossa pátria, é Portugal. Em nome de Portugal, muito obrigado a todos vós. Nos momentos de culto solene, o pastor António Amorim, presidente da União, referiu os textos de Isaías 58, Lucas 4 e Lucas 9 sobre a verdadeira adoração ser o serviço aos que mais sofrem, o exemplo da missão de Jesus e o legado que deixou aos seus discípulos para o alívio e a libertação da humanidade. Esta cerimónia, para além da liturgia habitual, contou ainda com 2 momentos musicais especiais. A interpretação do hino Pai Nosso, por Gerson Coelho, acompanhado ao piano por João Domingos, e um extraordinário e comovente momento de louvor através da interpretação do hino Cidade Santa, por Nathalie Gal, com um coro. O Sr. Presidente da República registou ainda a sua presença através de uma mensagem escrita no livro de honra da Igreja e referiu o motivo e a intenção da sua visita em declarações à comunicação social. Esta foi uma cerimónia histórica, vivida de uma forma direta e particular por aqueles que a acompanharam presencialmente, mas também pelo conjunto da Igreja em Portugal, pelo impacto público que teve. Eu vejo vários aspectos que quero realçar. Um deles é o reconhecimento pela figura máxima em autoridade do nosso país, o reconhecimento pela obra, pela história da Igreja Adventista em Portugal. Em segundo lugar, um grande sentimento de gratidão para todos os nossos pioneiros, porque houve tempos em que ser adventista era um motivo de chacota ou talvez havia um peso social negativo associado ao facto de ser adventista do sétimo dia. E a presença do Presidente da República connosco esta manhã vai, de alguma maneira, curar essas feridas, principalmente naquelas famílias que têm na sua história essa lembrança de tempos difíceis que foram vividos pela Igreja Adventista em Portugal e, de alguma maneira, é um reconhecimento de todo esse esforço que permite chegarmos hoje como igreja onde nós estamos. Obviamente que é um momento histórico para esta igreja, para a Igreja Central de Lisboa. Ao longo destes 90 anos esta igreja tem sido, obviamente, uma representação, digamos, condigna daquilo que é, efetivamente, o seu dever e o seu ministério nesta sociedade. Este é de facto um momento histórico para a nossa Igreja em Portugal. É um momento em que nós tivemos a presença, que muito nos honra, de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, mas é verdade também que ela está inserida numa série de visitas que o Sr. Presidente tem feito a várias comunidades religiosas, principalmente igrejas radicadas no nosso país. Ele começou precisamente o seu mandato fazendo e demonstrando essa vontade e tem vindo a visitar as comunidades. Tivemos a oportunidade de ser recebidos em audiência pelo Sr. Presidente, formulámos o convite para ele aqui estar e, de facto, na senda daquilo que tem sido não só a presidência do Sr. Presidente, mas também algo que é transversal a vários governos e várias presidências, que é o facto do ambiente religioso em Portugal ser de abertura e até de uma certa cordialidade entre as denominações religiosas. Nós tivemos esta oportunidade aqui. Pela parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal, esta foi uma oportunidade que acreditamos ter sido oferecida por Deus de apresentar o culto reverente que lhe prestamos em cada sábado, tendo o privilégio de o partilhar e de ver nele participar pela primeira vez o mais alto representante do Estado e do povo português.